Então, o Ibovespa chega aos 105 mil pontos, mas antes mesmo de falarmos da alta do dia, temos que entender que nos últimos 12 meses nós estamos em queda de 3%, uma bolsa barata, continua barata e temos aqui uma série de corretoras especificando 120, 125 mil pontos ao fim do ano. Talvez aconteça, mas vamos ter muitos ruídos ainda ao longo do caminho e o importante é tentar entender o cenário principal. Qual é o cenário principal no momento? É leitura política, é leitura econômica do Brasil, é leitura econômica mundial aí, principalmente Estados Unidos e China e Europa, né? Então, estamos num momento muito turbulento e pode ter vários zigue-zagues até chegar ao fim do ano. De repente pode chegar aos 125 mil pontos ou não, vai depender de uma série de questões aí. Tá, mas vamos entender então primeiro o cenário principal, antes de falar do dia, que é a taxa de juros e inflação. Isso é o que está ditando o ritmo das bolsas pelo mundo. E no Brasil ficou aos 13,75, era esperado manter. A grande questão é o discurso. O discurso permanece parecido, que é aquele que só vai reduzir quando a situação estiver tranquila da inflação. Eu já comentei em vídeo anterior. Provavelmente vai ser lá no quarto trimestre. Eu acho que não mudou muita coisa, então o cenário continua esse. Perspectiva de diminuir, dificilmente vai aumentar, mas provavelmente só lá no fim do ano. Os Estados Unidos começam a chegar agora no mesmo ponto que a gente, que é não ficar preocupando tanto em quanto vai aumentar a taxa de juros, e sim quando vai diminuir. Então eles estão numa análise bem parecida com a nossa. E aí a leitura lá foi que aumentou 0,25 dentro do esperado, e o discurso do Fed é que a inflação sim está diminuindo, porém ela deve diminuir devagar a partir de agora. Isso aqui pode atrasar a redução da taxa de juros. De qualquer forma, já dá um sinal de que não vai ficar nessa escalada de alta, embora ainda tenha algum risco. A gente vê aqui, ó, os Estados Unidos aumentaram 253 mil vagas de emprego em abril e aumentam a pressão de juros. Só que, embora a notícia tenha sido essa, o mercado gostou da taxa de emprego aqui. Finalmente ele está na lógica correta, que é ficar mais com medo da recessão do que a taxa de juros, porque em algum momento vai se tranquilizar. Então é só acompanhar a inflação, a taxa de aumentando aqui os empregos nos Estados Unidos significa que a recessão permanece aqui afastada, então o pessoal acabou encarando isso como positivo, já não está tanto preocupado com a taxa de juros aumentar, continuar aumentando. A questão agora é quando vai diminuir, é só ir acompanhando a inflação e a gente vai continuar vendo isso aí. Tem commodity, tem uma série de pontos que interferem bastante, mas de qualquer forma o mercado finalmente viu como positivo aqui a vaga de emprego, né, sendo elevada, até porque o último tinha vindo um pouquinho abaixo, né, enfim. E os Estados Unidos aqui, então, o SP500 sobe 2%, então a bolsa brasileira é puxada pelo SP500. Hoje o principal ponto foi o SP500, por conta não só desse resultado aqui, desse número, mas sim por conta dos resultados das empresas. E no Brasil também, as empresas novamente estão surpreendendo o mundo, né, os analistas aí. Os resultados estão sempre vindo ou em linha ou acima do que estão esperando aí os analistas. Então isso aqui realmente está trazendo um humor bastante positivo. Olha só como subiu bastante logo no começo do pregão. A Apple aqui teve um resultado muito bom, subindo aqui quase 5%, chegou até a subir um pouco mais. Desse momento aqui deu uma realizadinha. A Apple que vem num bom ano, inclusive, né? ExxonMobil também dando uma altinha aqui de 2%, também teve bons resultados. Várias empresas aqui estão subindo lá, ó, muitas com bons resultados. E aí o Bovespa também sobe 2,9%. Temos também boas notícias aqui que afetaram as empresas de bancos, já vou mostrar, tá? Que é a expectativa dos credores da Americanas, de acordo até junho, diz o presidente do Bradesco. Quando o Bradesco disse isso aqui, as ações do Bradesco estavam ali, ó, meio que subindo 0,5%, ela já deu uma subidinha acelerada, também puxada pelos Estados Unidos, por conta que isso aqui é uma notícia muito boa para quem tem uma dívida pesada com a Americana. Nós vamos dar uma olhada nos números, mas primeiro vamos ver aqui. Então eles falam aqui que da última divulgação de resultado a essa, eles tiveram algumas evoluções na tratativa com Americanas e isso deve realmente deixá-los otimistas em relação ao desfecho. E o presidente do Bradesco disse que o desfecho deve ser razoável e não ótimo, porque também é difícil ter um desfecho ótimo. Eles até comentam aqui que eles gostariam de recuperar 100% do que provisionaram, mas é muito difícil, né?
não é, uma realidade costumeira. O mais provável é ter um desconto. E aí, se eu for chutar aqui, Dalton, diz um número, que é muito difícil a gente chutar, mas eu falaria 70% que eles conseguiriam aqui reaver, tá? Como o cenário da Americanas é um pouco enroladinho, tem o pessoal aí que, né, tá definindo a empresa, talvez seja até um pouco pior, 60% talvez, mas eu ficaria com o salário base de 70%, mas é só uma estimativa assim, chute, né? Então a gente vê aqui o Bradesco subindo 3,5%, a Itaúsa e o Itaú subindo 3%, a ABC e o Banco do Brasil subindo 2,5%, Santander subindo 4,5%, os bancos aqui disparando por conta do cenário, obviamente, geral, e por conta dessa animadinha aqui com relação a Americanas também. Vamos dar uma olhada como seria representativo para eles. E falando aqui da dívida que a Americanas tem com os bancos, aqui está o valor em bilhões, é porrada, né? Muita coisa. O provisionado está aqui, o Banco do Brasil provisionou 50%, Itaú 100%, Santander provavelmente 50%, ele havia provisionado 30%, parece que ele provisionou mais 20% agora, não ficou tão claro ainda. O Bradesco 100% e o Banco ABC provisionou apenas 30%. Vale destacar que o Itaú também não ficou claro se ele provisionou 100% da dívida inicial da Americanas ou se com o valor já atualizado, porque houve uma atualização onde elevou-se o número do Itaú. Enfim, vamos considerar aqui o anterior mesmo, tá? E aí, então, nesse caso, por receita por ação e no lucro por ação, estão aqui, ó, 55 centavos tem um impacto de provisão na receita para o Banco do Brasil, 31 Itaú, 49 o Sambi 11, Banco Bradesco 48 e 1,84 o Banco ABC. É bastante coisa, né, por ação em receita, não em lucro, tá? Receita yield proporcional à cotação ali e tal, está aqui, ó, bastante coisa, né? O Banco ABC é o mais com maior impacto aqui. Isso falando da dívida total, tá? Estou falando aqui da dívida total. E aí, falando numa recuperação de crédito, por exemplo, aqui, que eles recuperem 50% só, que seria um cenário aí bastante pessimista, né? Nesse caso, o Banco ABC seria o único que ainda teria que provisionar mais alguma coisa, 370 milhões aqui, 2,18 de yield de receita, é bastante coisa, né? Aqui está a recuperação em bilhões, né? Os outros não teriam que provisionar mais nada ao Banco do Brasil e nem o Santander, o Itaú e o Bradesco ainda recuperariam uma graninha aí legalzinha. Enquanto se fosse uma provisão aqui, uma recuperação de 60, tá aqui os números, né? O Banco Santander ainda teria, o Banco ABC ainda teria que provisionar mais um pouquinho. E nos 70%, nesse caso, nenhum precisaria provisionar mais nada, e aí, menos o Banco ABC, seria o único que não recuperaria nada, os demais recuperariam ainda uma graninha legal em yield aqui de receita, né? Aqui está a recuperação, que este é o cenário que eu acho que talvez seja o mais plausível, né? 80% todos recuperariam dinheiro, 90% todos recuperariam dinheiro e 100% todos recuperariam dinheiro. Então, esse aqui é o cenário, né? Se esse acordo sair antes do segundo trimestre, pode ser positivo para todos os bancos não terem que provisionar mais. Vamos ver como é que está o Banco ABC, que é o banco que está com os resultados muito bons. Ele vem caindo muito provavelmente também por conta das Americanas, e é o mais impactado, infelizmente. Ele deu aqui um pouquinho de azar. Que ele, na verdade, ele faz empréstimos para empresas, então acaba tendo essa probabilidade de ter um impacto maior quando uma empresa grande acaba quebrando. E antes das considerações finais, vamos dar uma olhada aqui na Braskem. As ações chegaram a subir 40%, deu uma realizadinha depois, né? E pode subir muito mais se for concretizada a possível compra da estatal ADNOC, controlada pelo governo Abu Dhabi, poderia estar preparando uma proposta com a Apollo para comprar o controle da Braskem por 37,5 bilhões. É um ágio interessante, de 135% da época da notícia que foi divulgada. R$47 por ação seria a oferta, ainda tem um belo de um upside caso seja concretizado. A Braskem está em algum momento para ser vendida, isso pode acontecer, mas sempre vem uns ruidinhos e acaba não sendo concretizada a venda, né? É um case um pouquinho enrolado, e aí a gente tem então uma possibilidade de grande alta ainda. Então a Braskem ao longo do tempo vem com muita trajetória de oscilação, não só por esses ruídos de compra, venda e não sei o que,
Tem também a própria cotação da commodity que está oscilando bastante. E tem os ruídos aí também com a Alagoas, que ela tem no passado dela. Então as ações chegaram a disparar, chegaram a cair muito. Olha só o quanto teve de queda, né, nesse período aqui. Quem comprou aqui no topo, espero que ninguém, né? As ações, ó, na cotação de hoje ainda tem 50, quase 60% de queda. E chegou a ter aqui 70% de queda, mas deu uma... tava no fundo aqui também a Braskem, estavam preços interessantes, e aí a ação sobe hoje, então, 22% aproximadamente, ficando a 24,10, e ainda uma possibilidade de estar subindo 92% para caso a proposta seja confirmada. Entre o fato aí ser confirmado, existe muita coisa até lá, né? E vale destacar que a Braskem, ambas as ações têm 100% de tag along, então teoricamente a Braskem 5 também teria direito a vender ao mesmo preço, mas a teoria e a prática é diferente. Tag along só serve para isso, no momento da venda. E mesmo assim, se o controlador for mal intencionado, não estou falando que é o caso, mas se ele for mal intencionado, ele pode usar alguma gambiarra e falar que não, que as ONs valem mais, não sei o quê. Sempre tem espaço para gambiarra se o cara é mal intencionado, se o controlador é mal intencionado. Enfim, na teoria, pega long 100% garantido aqui R$ 47,00 caso seja concretizado a venda. Então vamos aqui às nossas considerações finais. De positivo nós temos que a bolsa está barata, os resultados das empresas estão sólidos tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, a maioria estão vindo ou em linha ou acima do esperado. A taxa de juros está no topo, então agora a questão é de quando vai diminuir, questão aí do tempo. Sigo sempre com essa mesma narrativa que não teremos uma recessão forte. Isso aqui eu venho falando já há muito tempo. Cheguei a assustar um pouquinho com a questão dos bancos, mas já me passou esse susto porque a crise nos bancos é diferente de 2008. Já logo no início ali a gente já foi percebendo as diferenças. A questão realmente das taxas de juros aumentar muito rápido. Então é um descasamento, é totalmente diferente. Não é crédito podre como estava naquele período. Os bancos estão muito mais fortes, principalmente nos Estados Unidos, né? E de negativo, nem tudo é mil maravilhas. Nós não vamos fazer assim uma alta linha. Nós vamos ter uma série de ruídos e aí de negativos nós temos. Os impactos ainda vão aparecer na taxa de juros. Então está aumentando a taxa de juros, principalmente nos Estados Unidos e Europa. Vão começar a dar talvez alguns impactos aí nas empresas, alguma coisinha ali, outra ali, aqui, que vão começar a acontecer ainda. Então não sei se o mercado precificou o suficiente isso. A gente viu a bolsa caindo já há um tempo e agora está meio que lateralizando ali, né, entre sobe e desce. Será que precificou? Fato é que isso pode trazer ruído também para a gente, econômico e também na bolsa, tá? Então, fica com isso aqui em mente, mas não é tão preocupante. Boa parte já foi precificado. Nós temos a reforma tributária e o arcabouço, só para citar dois exemplos que podem ser muito impactantes. O arcabouço eu acho que já foi muita coisa precificada, talvez até seja positivo aqui. Reforma tributária tem muita coisa ruim que possa acontecer. E de forma geral, política sempre tem um ruído extra, né? Seja qual for o governo. E nós temos a taxação dos dividendos, que nós já lembramos que na época do Guedes houve uma precificação, só que foi a precificação daquele cenário de taxação de dividendos. Depois deu até uma subidinha, mas não me parece que não subiu. A questão já parece estar precificada. As subidas foram indo pontuais, cada ação foi subindo. Na época da taxação dos dividendos, todas caíram juntas, de que tenha dividendos principalmente. Depois cada uma foi subindo ali por conta própria, por conta de bons resultados, alguma coisa do tipo. Então, me parece, não dá para garantir, está boa parte precificado aquela taxação de dividendos que foi negociada na época. Agora pode vir com premissas piores. E no que eu tinha lido ali, eram premissas piores. Só os descontos nas empresas dos impostos não era legal não, porque descontava aqui, criava um outro a colar e aí não adianta nada. Então assim, tava ruim a prévia ali, um esboço, não quer dizer nada. Vamos ver quando forem realmente enviado, taxação de dividendos. Se for pior, a bolsa vai cair mais. Se for igual, talvez ela caia pouca coisa. Se for melhor, aí talvez até dê uma animada, o que eu acho bem difícil ela vir melhor, mas de repente ela nem acontece também. Então é bom ficar com tudo aqui no radar para você ir fazendo as escolhas. Diga se você concorda comigo ou não. Bolsa a 125 mil pontos no fim do ano, será? Mas volatilidade eu sei que a gente vai ter. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!